primeira pergunta aqui na entrevista coletiva, o Papo dos Técnicos nas Férias do Esporte. O Vila foi assim, um time muito forte, principalmente depois que você fez as mudanças. O Vila foi para cima, por pouco não marcou. Por um momento, chegou a passar pela sua cabeça, poderia ter começado com o time titular e depois ia alternando. Boa noite, parabéns pela classificação. Boa noite, obrigado pelas palavras aí. Não, a gente não tinha como começar com o time titular, né? Para a gente começar com a equipe titular, a gente teria que ter mais bom senso no calendário, né? Como não teve bom senso no calendário, eu tenho que ter bom senso na minha escalação, né? É lógico que os atletas têm um ritmo de jogo maior, tem um entrosamento maior, né? Daqui a pouco a gente conseguiu estar praticamente com... Apesar do Mauro vir jogando mais pela beirada, mas a gente estava ali com Ralf, Lourenço e Malone, que é o meio que a gente já usou, entrosados, com ritmo de jogo, né? Tomaram a decisão um pouquinho mais rápida. E o pessoal que iniciou o jogo não está com esse ritmo de jogo, é normal que sintam, que estranhem um pouquinho o jogo. Assim, jogo que a gente deveria ter ganho na minha concepção, o adversário teve 2, 3 chances de gol, né? Uma no final, no segundo tempo, eles chutaram aquela bola no gol, que o Denis fez uma grande defesa, mas não tinha como colocar, a gente já está ficando, o elenco já era curto, vocês mesmos já estaram algumas vezes, está ficando mais curto ainda, né? Não sei se vocês estão sabendo, o Marcelinho teve um problema muscular no treino ali, já na posterior, vai fazer o exame amanhã cedo, a gente vai ver quanto tempo a gente ficar sem o Marcelinho, hoje a gente possivelmente perdeu um atleta, infelizmente, que está estreando, a gente fica chateado, né? O Kaique jogando na equipe principal, a princípio dá a impressão que é uma lesão mais grave, tomara que não, né? Tomara que não se confirme. E a gente vai ficando com o elenco curto, né? Daqui a pouco a gente bota os caras para iniciar o jogo, dá mais 2 lesões musculares aí, daqui a pouco a gente começa a ter problema, não pode mais escalar ninguém pro convocar, inscrever ninguém, perdão, para o Campeonato Goiano, né? Já vai ficando curto para o Goiano, a Copa do Brasil a gente possivelmente não vai contratar ninguém agora, há tempo de colocar no vídeo do jogo de terça-feira, então começa a ficar o elenco curto, né? E a gente também não pode errar nas contratações, a gente contratar emergencialmente qualquer atleta e daqui a pouco tem que contratar outro para a Série B. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Porque o orçamento nosso não é muito grande, não tem muita folga no orçamento. Então a gente optou por fazer o que tinha que ser feito, né? E dar oportunidade para os meninos. Eu acho que jogaram, tiveram a oportunidade, deram conta, né? 7º jogo sem sofrer gols, né? Seguido, mais o segundo tempo todo contra o Goiás, mais alguns minutos do primeiro. Então mostra que a equipe está com uma solidez defensiva, independente de mexer, tenha os mecanismos bons defensivos e criamos algumas situações, lógico que com jogadores que vêm jogando, o entrosamento é maior, é melhor, a gente não tem tido tanto tempo de trabalhar essa segunda equipe, porque é jogo em cima de jogo, então no dia -1, né, que é a véspera do jogo, a gente faz mais um trabalho tático, priorizando quem vai jogar, foi o que a gente fez com esses atletas que iniciaram ontem, o jogo de hoje a gente fez ontem isso, né, mas eu fiquei satisfeito por ter podido ver o Denis fazer um grande jogo, que vem trabalhando, vem tendo oportunidade, ver o Rian, na minha opinião, fazendo uma baita de uma partida, né? Fiquei muito feliz com o rendimento do Rian, já esperava isso. Né? Então, assim, todos estiveram em campo, deram o seu melhor, nos ajudaram, lamentamos a lesão do Kaique aí. Mas eu estou satisfeito, eu acho que o jogo era para isso hoje realmente, a gente conseguiu dar oportunidade para todos, não correr risco de machucar os titulares, e conseguimos a classificação. Né? E eu acho que é bom a gente cobrar a questão do calendário com a classificação, senão parece que você está chorando, é choro de perdedor, choro de desclassificado. A gente classificou, mas eu acho que assim, futuramente a gente tem que repensar muitas coisas em relação ao calendário, porque é complicado. Para você valorizar a competição, você tem que ter os melhores em campo. É bom para todo mundo, né? Aí uma competição não tem transmissão, não tem patrocínio, entendeu? Então acho que a CBF tem que... Aí cabe a CBF fazer a competição ser boa, né? Ser viável, ser valorizada. Mas a gente, da nossa parte, valorizou. Se o jogo fosse... Pode ter certeza, se a gente tivesse 3 dias de intervalo entre um jogo e outro, entraria com a melhor equipe, porque a gente quer buscar o título da Copa Verde também. Claudinei, te perguntei, inclusive, depois daquele jogo contra a Aparecidense, se essa sequência de decisões seria agora o grande desafio do seu grupo. O Vila já passou por um jogo difícil contra o Anápolis, classifica hoje, e agora tem mais 2 decisões nos próximos 10 dias, Copa do Brasil e a volta do Campeonato Goiano. Apesar da dificuldade que o Vila encontrou no primeiro tempo, você tendo que rodar teu grupo, você vê hoje esse grupo que você tem mais preparado para os desafios que o Vila está enfrentando? Parabéns. Obrigado, Geninho, obrigado. Eu acho que sim, porque assim, quando você começa, você joga e consegue a classificação, você vai validando, né? Você vai validando os atletas, né? Às vezes nem todos vão bem no jogo, mas alguns você vai ganhando umas opções que o cara foi, deu uma resposta positiva, né? Então, e até já, voltando um pouco na primeira pergunta do Roberto, né? Do Roberto, além do jogo ter sido 2 dias atrás, foi com o campo encharcado, né? Foi um jogo que começou às 7h30, teve intervalo de 1h e pouco. Então foi muito desgastante aquele jogo, né? Não tinha nem como pensar realmente em usar. Mas eu acho que valida, assim, eu acho que fortalece o grupo, né? A gente ganha jogadores, ganha opções e dá ritmo de jogo para esses caras, né? Hoje a minha preocupação, até eu segurei um pouquinho, eu só tinha mais um momento para fazer as trocas, né? Eu fiz uma no primeiro, então fiz 2, depois segurei as outras 2, porque
Estava preocupado se alguém ia dar cãibra, porque por causa de ritmo de jogo, né? Ou falta dele, né? Mas a gente conseguiu levar bem o jogo e eu acho que a tua colocação é correta. A gente valida os jogadores quando a gente precisar de uma decisão daqui a pouco, lançar a mão do Rian, né? Lançar a mão do Carlos, acho que já fez uma boa partida hoje na minha concepção, acho que talvez a melhor partida dele com a gente aqui. Então a gente começa a ter uns jogadores mais prontos, Donato retornando, ganhando ritmo, então, e vencendo, né? Importante sempre vencer, foi nos pênaltis. Se a gente perdesse os pênaltis, tá todo mundo chateado, então ganhou, temos que ficar felizes. Você hoje, Claudinei, colocou o Yuri, né, ali como centroavante, ele é um velocista, joga mais pelos lados. Na sua comanda de pedidos de reforço para a sequência da temporada, está um centroavante? Porque me parece que no elenco só tem mesmo característico Neto Pessoa. Né, um cara grandalhão, um cara de área, você quer um jogador com essas características para a sequência da temporada? Então, a gente vai esperar para tomar as decisões na hora correta, né? A gente tinha como opções, a gente tinha o Yuri, tinha o Riquelme, né? Que é um garoto que já estava aqui no clube, tem entrado em algumas ocasiões, a gente tem colocado ele no campo. E o Yuri, eu acho que até pela característica do jogo, a gente estar com uma equipe mexida, né? A gente talvez fosse ter o contra-ataque, fosse essa bola no espaço para o Yuri. A gente não conseguiu achar tanto essa bola no primeiro tempo. Característica diferente, o Yuri é um cara mais para você jogar. O dia que você está precisando se defender um pouco mais e ter o contra-ataque, é um cara que vai te ajudar até como 9. Não precisa ser pela beirada. E o dia que você precisa do jogo com mais construção, né, tem um cara que joga melhor entre linhas. São características complementares. Realmente a gente não tem no elenco um atacante alto, como a gente tinha no passado. Tinha o Rubens, tinha o Daniel Amorim, que era de cabeceira, independente de terem ido bem ou mal no clube. Estou dando um exemplo de característica. Né? Eu acho que na Série B pede um atleta com essa característica. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que buscar, inevitavelmente, independente do Neto e do Yuri. Para ter essa característica, às vezes um jogo se desenha uma dificuldade de se jogar, o adversário é muito fechado, a gente precisa fazer o gol, é bom você ter um cara na área ali para dar essa sustentação, e o Neto consegue até jogar como segundo atacante, tendo esse atleta ali na área, mas vamos buscar com calma, né? Não adianta agora, a gente, como eu falei, Goiânia a gente não escreve mais ninguém, não tem como, para terça-feira a gente não vai fazer nada, nenhuma movimentação no mercado, até porque eu acho que o mercado mais interessante é o Campeonato Paulista, e ninguém libera jogador durante o Paulistão. Então a gente vai ter que ter um pouco de paciência, né, e contar com a entrega de todos, como foi hoje, aí, que aqueles que entrem em campo deem conta para a gente conseguir os resultados. Claudinei, boa noite. Natália, da Rádio CBN. Queria que você falasse da importância do retorno do Rafael Donato, né? Mesmo sem ele, o Vila mostrou uma consistência defensiva no Campeonato Goiano. Hoje, no tempo normal, 7 jogos sem sofrer gols. Queria que você falasse da importância do retorno dele, mesmo, né, o bom desempenho dos outros zagueiros que entraram, e se ele será titular no jogo de terça-feira contra o Real Noroeste. Então, Natália, o jogo de terça-feira está muito longe ainda para a gente tomar decisão, né? A gente tem que tomar decisão toda hora, mas essa a gente não vai tomar agora. Eu estou muito satisfeito com o que o Dom e o Jordan vem fazendo, tem feito bons jogos. Eu acho que o Donato não tem importância só dentro de campo, ele tem uma liderança, independente de estar jogando ou não, ele tem uma liderança muito boa, né? Ele é um cara importantíssimo no vestiário, independente dele estar em campo ou não, um cara que tem nos ajudado. Desde que eu cheguei aqui, só coisas boas tem falar do Donato, além de ser um grande zagueiro, tem uma história no clube. Né, mas a gente vai tomar a decisão com calma. Eu acho que tiver uma amostra, Donato entrou, mas a gente tem zagueiros também que vinham jogando, a gente não precisa precipitar nada, né? É uma possibilidade de jogar, como é uma possibilidade também de aguardar e dar sequência para os outros que vinham bem já no estadual. Então vamos tomar a decisão com calma. Temos aí, tem um treino amanhã, tem um treino sábado, tem um treino domingo, tem um treino segunda-feira lá em Vitória, quer dizer, que ele vai estar na viagem, ele vai estar na delegação, né? Ganhamos mais um reforço. Mas a questão de titularidade ou não, a gente vai repensar ainda. Professor, você já meio que citou isso, mas, de novo, o calendário já pede para vocês mudarem o rumo aí, pensar nas próximas 2 decisões. São praticamente 3, serão 3 decisões seguidas, né, contando com a de hoje que já passou. Como é que é agora, assim, para segurar o elenco, para mais 2 decisões, para aguentar mais uma semana de muita pressão? Então, é difícil, né, a gente, te dar um exemplo, mas a gente tem 9 atletas para treinar. Temos 9 atletas só para treinar, porque o pessoal que jogou terça entra no campo hoje já não treina amanhã. Né? Então a gente tem 9 atletas para fazer o treino de amanhã. Com o Vitor Andrade, que está retornando, está na transição, 10. E aí a gente tem que descansar. Não adianta pegar esse cara e botar no campo amanhã para fazer um treino grande, com muito atleta, não dá. O calendário não permite. Né? Então, assim, o mistério é assim, é você jogar bem, ter evolução, ganhar jogo, sem tempo para treinar. Esse é o grande segredo aqui no Brasil que a gente tem que fazer. Mas a gente sabe que não é só para a gente, né? Tem outros clubes que estão na mesma situação, convivendo com essa dificuldade. A gente tem que procurar fazer da melhor maneira possível. Por isso que cada vez mais os clubes que têm mais condição financeira, que têm um elenco maior, eles vão ter os resultados melhores. Né? E você vê nos últimos anos quem tem ganho os Campeonatos Brasileiros, Libertadores, Copa do Brasil, não tem tanta surpresa mais. Né? Quem tem mais condição
tem mais elenco, tem roda elenco, machuca um, tem outro na mesma condição. Esses clubes vão acabar ganhando a maioria dos campeonatos, se não mudar alguma coisa, não dá mais tempo, né? Já tem a questão das 5 substituições, já favoreceu muito quem tem elenco bom, né? Hoje a gente teve 5 substituições, se a gente não tem as 5, talvez a gente não tivesse terminado esse jogo tão bem, não ganhamos, mas terminamos o jogo com superioridade, porque a gente tinha 5 substituições e tínhamos 5 atletas titulares no banco hoje para colocar. Então, a gente só pede aqui que se estude o calendário, não vai mudar para esse ano, né? Mas eu acho que não é porque esse ano foi desse jeito, tem que ser ano que vem da mesma forma, né? Não é porque a gente tem 18 datas para o Goiano, tem que usar as 18, 17, tem que usar as 17. Eu acho que tem que se repensar para a gente ter, quanto mais qualidade do jogo, mais atrai o torcedor, mais o espetáculo fica agradável. Aí, da minha parte, eu trabalho com o que me entregar. Se tiver que jogar amanhã de novo, a gente ia jogar, ia botar alguém para jogar, se fosse sub-20, eu ia lá, ia para a beira do campo. Que é o meu trabalho é esse, né? Qualificar o meu elenco que eu tiver à disposição. Claudinei, boa noite. Gustavo Ramos, Rádio Band News FM. Parabéns pela classificação. Você deu uma deixa, né? O Vila precisa aí de reforçar o seu elenco para a sequência da temporada, é um elenco curto e precisa também de opções, né? Recentemente tem aí a notícia da chegada do Léo Duarte, lateral direito, né? Esse atleta, ele é uma indicação sua? Ele chega para poder compor o elenco a tempo da estreia na Copa do Brasil? Como é que você projeta a chegada dele? Então, primeiro tem que deixar ele chegar, né? Eu não sei, o atleta não foi anunciado, acho que nós no contrato ainda, ou pré-contrato, a gente sabe que, né, a gente tem um jogador que a gente tem observado, tem feito um bom campeonato paulista, mas a gente esperar, como falar, um jogador que ainda nem chegou, né? É complicado. Mas a gente pretende, eu acho que todo clube, né? Vamos lá, se o Palmeiras está querendo reforçar, o Flamengo está querendo reforçar, o Vila também tem que querer reforçar, né? Eu acho que é normal. Esse movimento das equipes da Série B, da Série A, vão se movimentar atrás de reforços. A gente teve essa situação de começar dessa maneira, né, com o elenco mais enxuto, até para dar oportunidade para os meninos da base, né? Se a gente tivesse, eu já falei isso várias vezes, né? Se a gente tivesse hoje com 30 jogadores já de um nível já com experiência maior, o Rian hoje não teria jogado, né? Então, os meninos estão tendo chance, estão aparecendo hoje. O Rodrigo, eu acho que é um ativo do Vila já, né? Um cara que vem jogando aí, daqui a pouco vai ter gente aí querendo contratar, daqui a pouco o Rian vira um ativo do clube, né? E você acaba com esses recursos reinvestindo na base, investindo no elenco e tendo melhora de performance, né? Então, eu acho que o caminho é esse. A gente vai, com certeza, o Vila vai reforçar. Não sei quantos, quando, mas todo clube que terminar o estadual vai buscar algum reforço, né? Para qualificar, a gente vai fazer também. Mas tudo com calma, né? Com equilíbrio, conversando bastante, para a gente não pode errar, né? A gente não tem muito, até a questão da janela, né? Não dá nem para esperar muito para contratar e nem para errar na contratação, porque depois você fica um tempão sem poder contratar. Então, temos que pensar bem nisso aí. Beleza.